Recording is on. Pessoal, bom dia. Estava na ligação com o Marco Antônio aqui para ele fazer a apresentação dele. E já estamos com sala cheia. Com certeza temos quórum. Vamos dar uma controlada aí no som, que ele está com o microfone aberto. Os dois. Aham. Tá estragando a live, né? Bom dia, pessoal. Eu só desativei o som de todos para poder o Alex abrir de novo o microfone, que estava dando um eco muito grande, tá? Desculpa. Tá, bom dia. Voltar para a apresentação, vou fazer a leitura. Abertura da sessão verificação de quórum, leitura da pauta e discussão da ordem do dia, ajustes finais, aprovação da ata da reunião da anterior vai ficar para a próxima, tanto a de 7/4, quanto a do mês 6, quanto esta de hoje, fica para uma próxima reunião. Posse de instituição preposto. Gostaríamos muito de dar posse ao Nicolas. E o Nicolas está presente, ó. Então, eu acredito que ele pode se apresentar para nós e toma posse numa próxima reunião, mas por falta do documento de proposto. Mas acho que a gente já pode acolher. Eu não me oponho. Impactos sobre a gestão de bacias com a nova lei do licenciamento ambiental, umas breves considerações do Marco Antônio, considerações da Câmara Técnica de Acompanhamento e Implementação do Plano, umas breves palavras da Fabiola, considerações sobre o diagnóstico integrado de segurança hídrica de Patrimônio da Penha e arredores, com ela também, e considerações sobre o Fórum dos Saberes da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapana, a Isabela. Comunicações, um tempo máximo de 5 minutos, e o encerramento, um tempo máximo de 5 minutos. Para não ocupar a todos, eu peço que... Eu peço que sejamos bem breves e, na medida do possível, vou tentar moderar aqui para que a gente tenha uma reunião objetiva e sem necessidade de estender o tempo ou tomar um tempo desnecessário. Então, dando continuidade, agora eu gostaria de passar a palavra para umas breves considerações do Antônio, da GE. Depois, a gente passa para o Marco Antônio. Então, Antônio, fique à vontade. A gente está fazendo qual o item de pauta, Alex? Alex, você está sem áudio. Tá. Perdão, estava desligado. Para você fazer sua apresentação para os membros novos, os espectadores novos que estão aí participando da reunião, que a gente, às vezes, tem gente que a gente não se conhece. Perfeito. Aos membros que estão ingressando
no Comitê de Bacia do Itabapoana. Meu nome é Antônio, eu sou servidor da Agência Estadual de Recursos Hídricos, trabalho aí à frente da gerência de mecanismos econômicos e que, nessa versão aqui de participação hoje, também trabalho o apoio direto aos comitês de bacia, né? Estou como representante institucional no CDH Itabapoana e normalmente a palavra que a gente fala, né, para dar as boas-vindas aos membros estudem, né, nos procurem. Essa é uma coisa relativamente rara, né? As pessoas costumam entrar e sair de reuniões e é claro que elas têm algum conhecimento, né? Ninguém chega zerado e tem até a experiência própria, mas é importante dar uma olhada nos materiais que existem, procurar a Secretaria Executiva, a presidência do Comitê de Bacia, tirar dúvidas, porque o nosso sistema costuma falar para si mesmo, né? A gente, com poucas oportunidades, não sei se vocês hoje visualizaram, assistiram hoje na TV aberta, o diretor técnico da AGER falando sobre o cenário, na nossa resolução de atenção, que já é um alerta, né? Pois é, a gente tem sempre essa questão de falar para si mesmo e não ser bem compreendido, né? Então, a palavra que a gente deixa aqui podem nos procurar, qualquer dúvida que tiverem, de apoio institucional que a organização de vocês precisa, até para justificar, né, a boa participação em reuniões, e sejam muito bem-vindos. A gente sempre fica muito feliz quando a composição dos comitês é renovada e é renovada com gente que quer, de fato, estar e contribuir com o sistema, né? Eu vou deixar o meu contato no chat aqui, né? A Ger está nesse momento aqui também acompanhando, fazendo a gravação dessa reunião. A Stephanie está nos bastidores aí. Acho que o pessoal, quem não se apresentou, se apresente pelo chat, porque a gente aproveita para fazer as peças das minutas de ata que a gente oferece para o Comitê de Bacia. E um bom dia a todos. Obrigado aí, Alex, pelo espaço. Eu ia falar isso agora, para perguntar a questão da gravação e falar com o pessoal para usar o chat aqui para escrever o nome e a entidade que está representando, que ajuda para a confecção da ata. Nicolas, você tem microfone e quer se apresentar? Ou então abre o chat aí e Oi, escreve. oi, Tá. bom dia. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Bom dia, meu nome é Nicolas Couze, sou servidor aqui da Prefeitura de Iguaçuí, engenheiro civil. Conheço o Alex de uma outra graduação, né? Administração. Tem o Vitor Medeiros, que é engenheiro aqui de Iguaçuí, que pertence à autarquia, que é de Iguaçuí também. Eu vi que parece que o Ian também faz parte do comitê, tive a oportunidade de trabalhar com o Ian em outras situações. Um abraço aí, Ian. E estamos aí para poder colaborar e compartilhar conhecimento com vocês aí. Beleza, Vitor. Nicolas. Seja bem-vindo. Vamos efetivar a questão da documentação do preposto e dar prosseguimento. Esperamos contar com você sempre aí, você e o Vitor. Vou compartilhar. A pintura eu gostei, só vamos esperar ela secar pra gente ver como é que ela fica. Qualquer coisa nós vamos ter que dar uma mão nela inteira, Zé. Ian, seu microfone está aberto aí.
Eu fechei meu microfone. A palavra está com o Marco Antônio. A apresentação já está compartilhada na tela. Ok. Estão me ouvindo adequadamente? Sim. Ok. Perfeitamente. Bom, meu nome é Marco Antônio, a maioria já me conhece. Para quem está chegando aí, eu sou representante da Sociedade Espírito Santense de Engenheiros Agrônomos, dentro do comitê, e sou coordenador da Câmara Técnica do comitê. É um enorme prazer saber que a gente agora conta com mais um membro, e principalmente aqui de Iguaçuí. Como quem me conhece sabe, ao longo de mais de 20 anos, eu presto alguma consultoria na área de meio ambiente. E um fato importante que ocorreu no último ano foi a aprovação da nova lei do licenciamento ambiental. Ela mais ou menos se deu, a sua aprovação é possivelmente dia 17 de julho, no dia 2 de agosto ela foi sancionada, e a previsão é que ela entrasse em vigor 6 meses após a sua sanção. Então, de 2 de agosto, você contando 6 meses, chegaria a 2 de fevereiro. O que acontece? Por que eu trago aqui, como parte da pauta, a questão da lei do licenciamento ambiental? Sabemos que a gestão ambiental tem muita correlação com a gestão de bacia hidrográfica, né? Porque grande parte dos empreendimentos utilizam de recursos naturais, a maioria utiliza de recursos naturais, e dentre esses recursos naturais, os que são mais demandados são, principalmente, recursos hídricos e, muitas vezes, recursos florestais. Essa nova lei do licenciamento ambiental, ela traz algumas mudanças muito importantes no seu aspecto geral. Mas, de forma mais específica, quando a gente fala na gestão de bacias hidrográficas, há 2 pontos que eu encontrei que são muito importantes para nós que trabalhamos dentro do Comitê de Bacia Hidrográfica, porque nós somos, como a própria lei já define, nós somos responsáveis pela gestão da bacia hidrográfica. Dá uma suspendida um pouquinho aí, Alex, na transparência. Então, essa nova lei a nova legislação altera alguns aspectos de leis anteriores. Um exemplo é a 6938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Altera também a 9605, a Lei de Crimes Ambientais, a 9985, que é o Sistema Nacional de... Opa, isso, melhorou para mim. 9985. Opa, Alex, espera aí. Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, né? Aqui, a 7661, seria o Plano Nacional de Gerenciamento de Recursos Costeiros, que obviamente não tem nada a ver conosco. E a 11428, que trata da proteção da vegetação, a Lei da Mata Atlântica. Para a segunda transparência, por favor, Alex. Isso, a segunda parte. Bom, como eu disse, ela foi sancionada em 8 de agosto, né, de 2025, e entra em vigor 6 meses depois. Era para que os sistemas municipais de meio ambiente, no meu entendimento, talvez haja algum fato novo entre esse intervalo que tenha mudado isso, mas eu entendo que já deveria estar em vigor a adoção das novos procedimentos para o licenciamento ambiental. Mas, como eu disse, há 2 aspectos que, ao estudar a lei, eu encontrei que impactam a questão da gestão de recursos hídricos. São, em primeiro lugar, foi definido, então, uma dispensa temporária, eu vou dizer porque temporária do licenciamento ambiental para sistemas de estação. Olha só, estações de tratamento de esgoto, distribuição e captação. Isso, então, está lá, definido no artigo 10, no seu parágrafo 2º. Essa dispensa de licenciamento, na verdade, tem uma correlação muito forte com a gestão de bacias hidrográficas, porque a gente sabe, quem trabalha em licenciamento ambiental sabe que as outorgas para uso de recursos hídricos e para lançamento, elas normalmente estão associadas ao licenciamento ambiental. Então, o que a gente pode esperar com a dispensa do licenciamento ambiental, aí diz parcialmente eu vou explicar por quê, mas com a dispensa do licenciamento ambiental, eu temo, e aí eu quero colocar isso assim com
com muita ênfase para os nossos colegas aí, que são membros do comitê e que representam as empresas de coleta, distribuição e tratamento de recursos hídricos, de esgoto, né? E de distribuição de água. Por quê? Porque, a partir de agora, não é necessário, obrigatório, a outorga dentro do processo de licenciamento. Ela, sim, continua sendo obrigatória, no entanto, ela não está mais associada. E nós sabemos que, na grande maioria das vezes, os empreendedores, eles fazem a outorga em função da necessidade de obter o licenciamento. Então, essa desvinculação, ao meu ver, vai causar um certo, digamos, um certo déficit, né, na expedição dessas outorgas, ou talvez até nem na expedição, mas no requerimento dessas outorgas. Continuando, está aqui, ó, para o lançamento de efluente tratado, olha o que diz, permanece a obrigação da outorga de uso de recursos hídricos. Mas, como eu disse, não adianta que seja obrigado, adianta, né? Obviamente, haverão sistemas e empresas que terão, por princípio, por ética e até mesmo por uma questão de compromisso, né? O requerimento da outorga, mas já não é mais obrigatória a outorga automaticamente junto ao licenciamento. E aí, talvez até haja uma discussão em relação a isso. Eu vou explicar uma outra visão da coisa. Olha só, o licenciamento... Dá uma ampliada aí para mim, por favor, o Alex. O licenciamento, olha só, o licenciamento passa a independer da outorga... Opa, vamos lá, para baixo. Para baixo, o licenciamento independe da outorga... Opa! Vamos lá, Alex. Opa! Aqui está fechado para mim. Alguém pode ler aí para mim, por favor? Leia o Alex, você pode... tá. Ele independe da outorga. Pode ler para mim, Alex, por favor? O licenciamento independe da outorga de órgãos não integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Estão me ouvindo, por favor? Sim. Estamos sim. E aí vem uma discussão. Ok. E aí vem uma discussão. Porque o Sistema Nacional de Meio Ambiente é o SISNAMA. As outorgas que estão afetas à questão de recursos hídricos, elas, pelo menos até agora, no meu entendimento, elas estão, na verdade, sob a jurisdição do SISGER, que é o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, como elas independem, né, do Sistema Nacional de Licenciamento, elas automaticamente não são mais, ou não deverão ser mais requeridas obrigatoriamente junto com a licença. Então, o objetivo, né, da apresentação é dizer o seguinte: a nova lei de licenciamento ambiental traz um impacto na questão da gestão de recursos hídricos e na atuação. Eu acho que passa a exigir muito mais de nós, os membros do Comitê de Bacia Hidrográfica, no sentido de fazer cumprir, né, talvez fiscalizar, talvez, de alguma maneira, fazer com que seja cumprida a questão dos requerimentos, né, de outorgas ou dispensas, né, enfim, tem que haver um outro tipo de mecanismo, e esse outro tipo de mecanismo, ao meu ver, parte dos comitês de bacias hidrográficas para exigir, né, que as captações, lançamentos de qualquer empreendedor sejam realizadas mediante outorga. Então, seria isso, eu procurei ser bem sucinto, seria esses os dois aspectos que a nova lei do licenciamento ambiental, a 1590, pode impactar na gestão de recursos hídricos. E é isso aí, o meu recado é esse, considero que está dado. Beleza, Marco Antônio. O que eu estava clicando aqui, acabei parando de compartilhar a tela.
mas você já estava finalizando mesmo. Não, mas é isso. Eu acho que é isso mesmo. Eu pretendia ser bem sucinto para a gente não ficar tomando muito tempo. Há outros assuntos tão importantes quanto para a gente discutir aqui. Agora, então, estamos a cargo da Fabíola. Ela é a nossa representante da Câmara Técnica de Acompanhamento do Plano e está propondo um projeto que tem que passar pela validação do comitê, né? Pela validação das pessoas presentes aqui e da plenária do comitê. Então, ela vai fazer a apresentação dela, vai fazer as considerações, o documento e até um resumo foi enviado previamente a todos, e depois das considerações dela, a gente abre votação. A gente abre para considerações, depois abre para votação. Vou fechar meu microfone. Fabíola, a palavra está com você. Ela não está aqui, não. Cadê? O Ian está aqui. Ian, consegue me ouvir? Agora sim, estamos eu e Fabíola juntos aqui. A princípio, a nossa internet falhou aqui no armazém, a gente está usando o celular agora. Tranquilo. A palavra está com você, Fabíola. Ai, tá bem. Deixa eu chegar para cá, então, que me desestabilizou um pouquinho aqui. A internet caiu justamente agora. Foi coisa de 1 minuto. Bom dia a todos e todas. Bom Sou dia. Fabíola Bom Melca, dia. sou da Associação Permacultural Jacutinga do Caparaó. Estou aqui com meus companheiros da nossa Comissão Popular das Águas de Cabeceira. Acho que até aqui agora estamos eu, Ian e Vanessa. Vanessa também está por aí. Se puder abrir a câmera, Vanessa, também, fica à vontade. A Zete também. Raia também Eu está também tô. aí. Zete. Zete Aguiar também está aí. Bom, a equipe que tem pensado e sonhado, né, esse projeto desde 2019, a gente está num processo comunitário. E, bom, primeiro, eu entendo que, primeiramente, a gente fala da questão da Câmara Técnica, não é isso, Alex? Como eu perdi aqui minha tela. É você que manda, se você quiser ir já direto no assunto, né, para a gente procurar ser breve, por essa questão Eu de acho que pode internet, ser. né? Eu acho que a Câmara Técnica... Isso, acho que a Câmara Técnica é um informe, né? De que nós estamos fortalecendo e construindo, buscando manter uma Câmara Isso. Técnica de saneamento dentro do comitê. E esse trabalho segue, né? Acho que esse trabalho segue, aí a gente construindo uma agenda para essa Câmara Técnica e promovendo essa agenda. Então, eu acho que o trabalho desse ano vai ser realmente fortalecer essa Câmara Técnica dentro do comitê. Mas a própria existência dessa Câmara Técnica já nos deu força, né? Para iniciarmos esse processo de pleitear realmente recursos para desenvolvimento do projeto que a gente apresenta hoje. Eu estou aqui... Alex, se você pudesse me fazer um imenso favor de compartilhar na sua tela a síntese do projeto, agradeceria muito.
porque realmente estamos sem internet aqui para eu fazer isso do computador. Vanessa também está aqui, né? Também está com documento. Raia está com internet também. Talvez se elas puderem também. Também Eu abro aí só... a palavra para as minhas amigas fazerem essa saudação, se quiserem, para a plenária do comitê. Dá um oi. Oi, gente, sou o Ian, parceiro de trabalho aqui de Fabíola. Trabalhamos no Armazém Multiverso Caparaó. E quero aproveitar também para deixar um abraço aqui para o Nicolas. Surpresa muito agradável saber que estamos juntos aqui, Nicolas. Bom dia a todos, eu sou Elisete Zete, sou artista plástica e também faço parte desse Comitê das Águas. Bom dia a todos. Bom dia. Tá fechado, Raia. Bom dia, sou Vanessa, também faço parte desse comitê, dessa Comissão Popular das Águas de Cabeceira, e, bom, é isso. Bom, Raia estava com o microfone fechado, não sei se quer falar ainda, Raia. Tá fechado. Parece que está com problema o microfone. Então, quem pode, por amor aí, fazer essa compartilhamento de tela para a gente poder acompanhar a síntese do projeto? Você me falou de síntese do projeto, mas eu não sei identificar qual o arquivo. Tá. Você enviou esse arquivo no comitê? Aquele? Eu tenho aqui baixado no computador, na verdade. Diagnóstico Hídrico Patrimônio da Penha se chama. Resumo executivo para validação do comitê. Esse, ok. Vou abrir aqui. Isso. Agradeço. Eu consigo segui-lo aqui offline, mas não consigo compartilhar. Eu estou fazendo uma confusão com telas aqui, é só você me aguardar um pouquinho. Tudo bem, enquanto isso eu vou dando uma introduzida para a gente ser bem objetivo, né? Enquanto o Alex traz o documento. O que a gente vai apresentar agora aqui, enquanto comissão local, comissão popular, né, local, Águas de Cabeceira, é o resultado de uma sistematização coletiva, né, de um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2019 na comunidade, na formação de comissões locais, eventos, projetos, né, ações de educação ambiental, mas também ações práticas de saneamento de unidades individuais, a experimentação de técnicas de minimização mesmo da contaminação dos cursos d'água, trabalhos de articulação com pessoas com famílias agricultoras da região, com juventude, com tecnologias, artes, ruralidade. Nós temos aqui o projeto Armazém Multiverso, que é um ponto de memória e de cultura desde onde trabalhamos. E a nossa associação tem dinamizado, então, uma rede de ações junto a outros parceiros, né, valiosos, como a Rede Itabapoana, que está aqui também é presente no comitê como membro do comitê, também como a Associação Plantadores de Água do Caparaó, também com coletivos e grupos da educação popular, o Grupo Capixaba, e com a Universidade Federal do Espírito Santo, que é parceira nesse projeto desde 2019, quando o professor Ricardo France, que infelizmente não pôde estar aqui hoje por conta de uma outra agenda, porque ele, como acadêmico, tem uma agenda bastante restrita, né, digamos assim. E aí ele, desde 2019 e 2020, também tem nos apoiado na construção de um projeto de extensão via universidade. Esse projeto de extensão chegou na sua fase inicial, mas durante a pandemia ele não teve continuidade. E aí nós, desde 2022, retomamos o projeto Caminho das Águas e hoje chegamos aqui com essa proposta a ser apresentada para o comitê e para a AGER, Agência Estadual de Recursos Hídricos,
para que a gente possa dialogar sobre as possibilidades, né, de finalmente colocarmos em prática esse plano que está sendo construído há tanto tempo. Ah, tá aí já. O projeto é o diagnóstico integrado da segurança hídrica de Patrimônio da Penha arredores, que será desenvolvido na Vila de Patrimônio da Penha, que é o município de Divino São Lourenço, área inserida na zona de amortecimento do Parque Nacional do Caparaó. A região abriga as cabeceiras e nascentes fundamentais que abastecem a calha principal da bacia hidrográfica do Rio Itabapuana, gerando recursos hídricos que atendem a milhares de pessoas no sul do Espírito Santo e norte do Espírito Santo. A problemática, né, reconhecida é o avanço acelerado do turismo e do crescimento urbano local, que tem ocorrido sem planejamento adequado da infraestrutura hídrica e sanitária. E, atualmente, há uma carência de dados integrados e georreferenciados para orientar políticas públicas de segurança hídrica e mitigar os riscos de contaminação dos corpos d'água. Aqui o que a gente propõe é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos como concedente, a proponente executora Associação Permacultural Jacutinga do Caparaó, a cooperação técnico-científica do Departamento de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo, responsável técnico é o professor doutor Ricardo Franci Gonçalves, engenheiro civil sanitarista, doutor em engenharia de saneamento da UFES. O projeto tem duração de 5 meses e um valor global de R$115 mil. O objetivo é elaborar o diagnóstico integrado da segurança hídrica, constituindo a primeira etapa para a futura construção do plano de segurança hídrica da comunidade. Como principais metas, nós temos o mapeamento, identificação e georreferenciamento de nascentes, pontos de captação e áreas de recarga, o diagnóstico das condições de saneamento rural e sistemas de tratamento de efluentes, a coleta e análise laboratorial de parâmetros físico-químicos e microbiológicos da água, incluindo triagem para contaminação por esgoto defensivos agrícolas, a elaboração do banco de dados georreferenciado em uma cartografia ambiental e social, e a construção de diretrizes técnicas e participativas para o plano de segurança hídrica. Bem, até aqui eu falo para saber se alguém tem alguma dúvida, como a gente segue, alguma pergunta também, para a gente poder, às vezes, estar mais fresco, né, no início, ou se deixamos para continuar, o que vocês preferem, que a plenária prefere. Eu acho que deve prosseguir, até porque isso já é documento entregue com antecedência. Então, é mais para ficar como registro para aqueles que não são membros do comitê e que não receberam o documento. Eu acho que você deve prosseguir a leitura e, no final, a gente abre para algumas considerações e depois fecha com votação. Tá certo, Alex, obrigada. Falando em metodologia e governança comunitária, o projeto destaca-se por fundir o rigor científico com a mobilização social, pesquisação, estruturando-se em comitê gestor do projeto, cartografia social e educação ambiental, inclusão e economia circular e devolutiva social. O cronograma físico-financeiro, ele trata da meta 1, que é a estruturação da governança e do planejamento, com valor de R$18 mil, com a meta 2, diagnóstico ambiental e hidrológico, de R$27.680, a meta 3, diagnóstico de saneamento e qualidade ambiental, de R$27.600 também, a meta 4, de diagnóstico territorial participativo, mobilização e execução, de R$32.550, e as diretrizes para a meta 5, diretrizes para o plano de segurança hídrica, que é a sistematização final dos dados, de R$6 mil. A sustentabilidade do pós-projeto, né? Os produtos gerados nessa fase, estudos técnicos, mapas e diretrizes, servirão como base para a captação de recursos nacionais e internacionais para as etapas seguintes, focadas na implantação das unidades demonstrativas de saneamento ecológico e recuperação ativa de nascentes na cabeceira da bacia. O projeto ele é bem mais amplo, né, no sentido textual, nós temos uma justificativa elaborada, nós temos apresentação, cada meta é desenvolvida dentro do formato de plano de trabalho exigido pela institucionalidade estadual, né? Mas a gente tem aqui essa síntese produzida aí pela diretoria do comitê para a gente poder realmente digerir juntos aqui
o cerne do projeto. Então é isso, passo a palavra para perguntas, dúvidas, comentários. Agradecemos, né, equipe? Todos os comentários possíveis para a gente poder avançar. E caso algum amigo ou amiga da comissão queira falar algo para complementar, fica à vontade também. Vanessa, Zete, Raya, Ian. Passo a palavra para a mesa. Abre a palavra. Pedimos que sejam bem breves. Marco Antônio pediu a palavra. Se quiser já iniciar, pode iniciar, Marco Antônio. Também está aqui. Eu, em primeiro lugar, quero novamente parabenizar a Associação Permacultura Jacutinga, né? Jacutinga do Caparaó. Sempre praticamente aqui à frente, na vanguarda, vindo apresentar as suas propostas, sempre tendo uma forte correlação com os objetivos do comitê. E eu, além de parabenizar todo esse grupo que está presente, a gente está vendo que eles são ativos, especialmente parabenizar a nossa membra aí, né? Eu costumo chamar ela de Mel, eu não sei porquê. Eu sei que é a Fabiola, mas eu sempre me vem à cabeça de forma mais fácil a Mel. Então, parabenizar eles pela iniciativa, pelo projeto. Meu segundo nome, amigo, obrigado. Tá, ok. E só dizer uma coisa só fazer uma pergunta, vocês não procuraram uma correlação com os objetivos e as estratégias do Reflorestar e do Probacias dentro desse projeto? Diretamente, não. Nós, enquanto associação, acabamos de entrar para o Reflorestar, né? Conseguimos aí validar o nosso plano lá no Reflorestar. Estamos agora só em fase de assinatura de contrato. Nesse projeto especificamente, não, mas eu acredito, Marco, que isso é para ser identificado aí na nossa cartografia e nas reuniões de construção de diretrizes do plano, né? Esse tipo de identificação, como a que você faz logo diretamente. Acho que uma das metas, que é a questão das diretrizes, é a organização de reuniões e fóruns, para a gente debater mais profundamente como que o plano deve ser construído, né? Ok, obrigado pelos esclarecimentos. Mais alguém gostaria de fazer uma breve consideração? Se não houver... Apenas gostaria de parabenizar mesmo o grupo pela construção desse material belíssimo, torcendo muito para que tudo caminhe bem, colocando aqui a rede também à disposição para colaborar no que for necessário, e que esse exemplo de vocês aí também se multiplique pela bacia. Precisamos muito. Obrigada, Isabela, Redi. A gente também aproveita para agradecer sempre a parceria e o trabalho que vocês têm realizado na Bacia Hidrográfica. Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? Eu gostaria de fazer uma consideração. Esse projeto nasce, né, com essa ideia de mobilização, mapeamento, então é um diagnóstico fundamental e a gente espera que seja uma experiência que possa ser, né, experiência para próximas ações na bacia, tanto a Itabapoana quanto outras. Então, é um trabalho construído coletivamente e, como a Fabiola falou, como o planejamento é todo em torno da participação, então a gente, com certeza, vai, ao longo do projeto, agregar mais, né, associações com outras ideias, né, ao longo desse desenvolvimento. Não havendo mais considerações, eu passo para a votação do comitê e opino, enquanto sociedade civil, todo, qualquer e restrito apoio, e no que depender de mim, eu considero válido e validado o projeto. Se alguém quiser
manifestar voto oralmente ou pelo chat aí, do comitê, também pode ficar à vontade. Havendo algum voto divergente, também pode manifestar. O Weber acaba de manifestar aqui pelo chat, né? Então, quer dizer, temos manifestação do poder público, Vinícius também já manifestou pelo chat, Aparecida, Paulo Fontes, membros do segmento usuários, é importante uma manifestação de vocês. Vanessa, aí Vitor, também segmento usuário. Unanimidade. Eu já me perdi na pauta. Antônio, gostaria de fazer alguma consideração? Eu estou numa felicidade aqui que vocês nem imaginam, da quantidade de pessoas na reunião, né? A gente vem de reuniões sem quórum, então, quando a gente vê todo mundo, isso é importante. É claro que isso aconteceu por uma mobilização da Fabíola, mas isso me alegra. Alex, agradecer aqui, né? A nossa equipe também, acho que pode agradecer, te dar um salve aí, palmas para esse comitê que está dando esse passo junto com a gente. Agradecemos muito essa abertura. É um projeto para a gente realizar junto com o comitê, né? E a gente vai construir isso agora, elaborar melhor ainda para que o comitê tenha mais presença, participação e que a gente realmente construa um marco coletivo para a nossa bacia hidrográfica. Muito obrigada, Alex, pela condução. Eu não sei se o Antônio poderia, né, dar algumas palavras, acho que seria bem importante, então passo a palavra para o Antônio, ele acabou de falar, gostaria de falar. Te passo a palavra, Antônio. Bom dia a todos. Mais uma vez, parabenizo aí a iniciativa e vou tentar desenhar o que seria os próximos passos, né? Assim, primeiro, deixar claro que essa é uma referência importante, que qualquer passo subsequente onde a gente venha captar e fazer uso de recurso público para executar um projeto, né, uma iniciativa, uma contratação como a que foi desenhada aqui, se não tiver o carimbo do comitê, não tem relevância para o sistema de gerenciamento de recursos hídricos. Então, assim, a AGER não consegue, por exemplo, consignar, pelo menos assim, né, sem que seja referendado, sem que seja pensado, né, ou habilitado por uma deliberação, um processo de votação, pelo reconhecimento da relevância da iniciativa dentro do território, o tema não tem a mesma relevância para nós. E aí eu falo para nós, para as entidades de governo, né, que trabalham tentando minimamente, né, criar critérios e caminhos que sejam lógicos e eficientes para o gasto, né, do recurso público, que nesse caso é um investimento, representa para nós um investimento, né? É um investimento que vai olhar para o que o plano de bacia definiu, diagnosticou lá atrás, que está diagnosticando uma condição que só tende a piorar, né, pela pressão turística de ocupação que esse território tem, e que não é típico somente dessa cabeceira, né? A gente tem outras cabeceiras que têm sofrido pressões semelhantes, então a gente quer aproveitar um modelo para poder replicar essa iniciativa, e queremos bater na porta, essa é a nossa função, né? Bater na porta do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, agora com o carimbo do Comitê de Bacia,
para solicitar que o Conselho Gestor da Subconta e Recursos Hídricos possa deliberar o uso de recursos da melhor maneira, né? Como um incentivo, aí, como subsídio a esse projeto, a execução desse projeto. Então, agora a gente está começando uma nova etapa, que é uma etapa de possível idas e vindas de adequação. Vai ter que ter a gente vai fazer uma apresentação disso para o Conselho Gestor de Recursos Hídricos do Fundágua, e lá é possível que sejam solicitadas, né, algumas adequações que acredito que são mínimas, que serão mínimas, porque a gente cumpre o tripé básico, assim, né, a relevância, né, o relacionamento com os temas do plano de bacia, e o entendimento dessa relevância pelo próprio Comitê de Bacia, que a gente chama aí de ente do Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, esse tripé aí, ele é fundamental, e é com ele que a gente vai bater a porta do Fundo Estadual de Recursos Hídricos e certamente conseguiremos aí, tá? Para a gente conseguir descentralizar esse recurso e iniciar o quanto antes a execução desse projeto aí. Conte com a AGER mais uma vez, tá? A gente quer estar junto lá e mais uma vez, usar essa iniciativa para que a gente possa replicar em outros territórios, né? Claro, né? A gente calibra, verifica erros e acertos, e aí, a partir dali, a gente tenta usar aí para diversos outros territórios que têm necessidades muito semelhantes, né? E que esperamos que num curto prazo a gente possa, pelo menos para a questão do saneamento unifamiliar, possamos rodar aí com programas que o Estado já tem investido, né, recursos. Tá? Eu quero parabenizar o comitê, né, porque essa ideia foi incubada aqui, o comitê abriu acesso em todos os momentos que foram necessários, e agora votou maduramente, de forma madura, e o Armazém Multiverso, a Fabíola Melca aí, e todos que estão com ela aí nessa formulação, tá? Obrigado. Fabíola? Acho que está bem falado, né? Muito bom a gente conseguir dar espaço, muito legal ver assim que realmente o comitê é essa plataforma que a gente precisa para dialogar entre os entes, né? Sociedade civil, governo do estado e os usuários da bacia. O comitê, assim, para mim, é muito importante que a gente esteja realmente assim praticando nesse ato, né? Praticando isso que o comitê se propõe. Então, feliz como membro do comitê, feliz como a coordenadora da Associação Jacutinga, feliz como moradora do território, né? Feliz como habitante da bacia hidrográfica, porque realmente acredito que vai ser um projeto para a gente realizar, testar, melhorar e replicar. Esse é o sonho. Obrigada a todo mundo. A joia. Vamos prosseguir para o próximo ponto de pauta, que é sobre o segundo Fórum dos Saberes da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapuana, da REDI. A Isabela traz algumas considerações para nós. Bom dia, pessoal. Me apresentando, então, para os novos membros do comitê. Meu nome é Isabela Nardi, eu sou bióloga de formação. Estou atualmente como coordenadora geral da ONG REDI. A REDI é uma organização que nasce aqui no Médio Itabapuana, né, nos municípios de Bom Jesus do Itabapuana e Bom Jesus do Norte, mas que atua em todos os municípios da bacia com a restauração da bacia, tanto de um ponto de vista de reflorestamento, pesquisas com a fauna, mas também na parte de educação ambiental, mobilização social, né, construindo aí e apoiando uma economia e uma cultura que caminhem lado a lado com essa restauração. Esse ano a REDI realiza a segunda edição do Fórum dos Saberes da Bacia Hidrográfica do Rio Itabapuana, parceria com várias organizações, né, com a construção coletiva com várias organizações aqui do território, como a Jacutinga, né, o Armazém Multiverso, a Água Pão, o próprio comitê aqui capixaba, entre outras. A primeira edição foi em 2024,
e agora a gente está realizando a segunda edição, que vai acontecer nos dias 10, 11 e 12 de setembro, em Bom Jesus do Itabapoana, no IFE. O objetivo do fórum é ser um espaço de encontro do território da Bacia do Rio Itabapoana, um espaço para falar sobre uma gestão integrada, né? Esse ano a gente tem essa demanda muito forte dos municípios mineiros também de comporem essa gestão. A gente tem esse sonho de longo prazo, né, de unir esses estados na gestão do Itabapoana. E, para além disso, pensar, né, o Itabapoana como um elemento cultural também, um elemento da nossa identidade, se sentir parte do Itabapoana mesmo, também sentir como que ele forma quem somos, né, e as nossas vivências aqui nessa terra banhada por ele. Então, eu quero fazer esse convite a vocês para estarem presentes. No dia 10, a gente vai fazer o lançamento do Plano Popular de Adaptação Climática da Bacia do Itabapoana, um livro que está sendo construído junto com 120 lideranças comunitárias formadas pela Redi. A gente fez um diagnóstico participativo em 12 dos 18 municípios da Bacia. As comunidades levantaram os principais perigos e ameaças que eles identificam no seu cotidiano em relação às mudanças do clima e as propostas, né, as medidas prioritárias que cada uma dessas comunidades apontou. Esse material, a gente entende que, muito além de um livro, ele vai ser uma ferramenta de incidência política aqui no território, para a gente correr atrás dessas medidas de adaptação e de justiça climática que são tão urgentes para cuidar da vida das pessoas, né, que a gente ama, dos territórios que a gente ama. Então, a gente vai estar lançando esse plano popular durante o fórum, a gente vai ter mesas para falar sobre justiça climática, sobre adaptação, sobre soluções baseadas na natureza, sobre resiliência no campo, né, como que o campo pode lidar com essas questões, com as mudanças que já estão vindo. A gente vai ter um ciclo de oficinas também, de rodas de conversa. Essa programação está sendo liberada aos pouquinhos no Instagram da Redi, e aí eu faço esse convite para vocês nos acompanharem e vou colocarem na agenda também, de estarem conosco aqui nesse encontro. Certeza que vai ser um momento muito proveitoso. Um abraço, obrigada. Obrigado, Isabela. Agora a gente parte para comunicações e encerramento. Em comunicações, eu queria mencionar dois assuntos. Um é o ECOB e o outro é o ENCOB. O primeiro é o encontro estadual de comitês de bacia, que vai ocorrer agora dia 12 de agosto, em Vitória, no IFES. Se alguém tiver interesse de ir, comunica, vamos fazer contato, vamos nos encontrar lá, e acredito que é importante que tenhamos lá pelo menos um membro de cada segmento, né? E quanto ao ENCOB, a Fabiola se manifestou interesse de participar. Esse ano é no Ceará, e são 5 dias, se não me engano. Então, eu indago se mais alguém se interessaria em participar, para a gente passar o nome para a coordenação do fórum. Qual a data, Alex? O nacional? Os dois, por gentileza. O estadual é dia 12 de agosto agora. Inclusive, vai ter votação para a eleição da coordenação do fórum estadual. E o ENCOB, eu não me recordo a data agora, mas é dezembro.
Mas o Antônio tem mais informação, pediu a palavra, pode ficar à vontade, Antônio. Eu vou enfatizar um pouco mais os dois convites, né? Primeiro, o ENCOB, vou passar a data correta para vocês, estou abrindo aqui o convite, vai acontecer de 7 a 12 de dezembro, tá? Lá no Ceará, né? Lá no Centro de Convenções de Fortaleza. Eu vou deixar o link do formulário aqui, que tem um release, né? Que é a página oficial deles, tá? Vou deixar no site, no chat de vocês. E agora eu vou fazer a ênfase e a venda do peixe, né? Do Encontro Estadual de Comitês de Bacia. Que também eu vou deixar, mas aí eu vou colocar lá no nosso grupo de WhatsApp, tá? Esse convite. O encontro estadual vai acontecer dia 12 de agosto, no IFES de Vitória, no Teatro Principal do IFES de Vitória. E assim, considerando o momento que a gente está vivenciando, é fundamental que o máximo de membros representantes, tanto do segmento de sociedade civil, quanto poder público, quanto usuários, possa participar, porque a gente está fazendo uma rodada de capacitação, né? Na verdade, serão 3 rodadas de capacitação sobre a agência de bacia. A gente fez a primeira rodada, foi na AGER, né? No dia 12 de julho, né? Ou 12 ou 14 de julho. E lá a gente expressou o potencial de arrecadação de todas as bacias, trabalhamos aspectos conceituais do decreto. Vou contextualizar a quem está chegando no comitê agora, né? A gente está numa fase de começar o jogo, né? Vou colocar nesses termos, foi o que eu falei na reunião do São Mateus há pouco. O governo do estado publicou o decreto 6349, agora em 2026, em 23 de março de 2026, e por esse decreto, todos os comitês de bacia estaduais poderão habilitar, e a gente está sugerindo nessa capacitação, que haja um processo de habilitação, de escolha, né, por meio de um edital, uma única entidade para todos os comitês estaduais, exceto os afluentes mineiros, né, que já tem uma entidade lá na Calha do Doce. Então, uma entidade que possa funcionar para todos, para Itabapoana, Itapemirim, Rio Novo, Benevente, Jucu, Santa Maria, Litoral Centro-Norte, São Mateus e Itaúnas. Que essa entidade vai receber os recursos da cobrança pelo uso da água, ok? Que está se iniciando em âmbito estadual nesse ano, ou seja, a gente vai ter um caixa de recursos públicos para aportar esses recursos 92,5% de tudo que for arrecadado vai ser executado em barragem, PSA, por que não, projetos de saneamento rural, né, dentro das bacias estaduais, e 7,5% desse recurso arrecadado vai custear aí uma parcela de cada comitê que vai ter o seu 7,5%, vai compor aí o custeio de uma agência de bacia, que é um ente do sistema que vai cumprir essa função que o Alex está cumprindo aí, né, de secretaria executiva, vai contratar um serviço de comunicação profissional para o comitê, vai pagar diária para participação em evento e nas reuniões de comitê, vai subsidiar integralmente as ações do comitê, as administrativas, as funções técnicas, as funções políticas. Então, agora, a gente está para fazer o sistema renascer, como eu tenho dito, né? E ele renasce com recurso da cobrança pelo uso da água. A cobrança está sendo implementada e cabe aos comitês participarem da comissão que vai habilitar essa entidade. Vocês vão ajudar a SEAMA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e a AGE, a escolherem a entidade, a agência de bacia que vai funcionar para vocês. Então, é fundamental que essa agência saiba o que são as bacias capixabas, os afluentes capixabas do Itabapoana, assim como do Itapemirim.
Só que quem tem que cobrar, é claro que a agência estadual vai estar lá, a CEAMA, mas os membros do Comitê de Bacia, de cada Comitê de Bacia, são os bastiões, né, do interesse, dos anseios e necessidades desses territórios. E, em razão dessa função nobricíssima, né, super importante que vocês têm, a gente está no encontro estadual se propondo a receber um superintendente da Agência Nacional de Águas e um diretor do IGAM, que é o órgão gestor mineiro aqui, né, de Minas Gerais, que é como se fosse a AGER em Minas Gerais. Então, a gente vai ter uma mesa com 3 representantes de órgãos gestores, um capixaba, um mineiro e um nacional, para falar sobre o funcionamento desse sistema nesse futuro próximo. E quando? A pergunta que vocês podem fazer. Quando que essa entidade vai passar a funcionar? A gente quer habilitar esse edital, essa entidade por um edital até o final desse ano, né? Então é um caminho gigante, né? Dos nossos, desde que o comitê foi criado, os comitês estaduais foram criados, os planos de bacia foram elaborados, que isso é uma etapa obrigatória para termos a cobrança e a agência funcionando. E agora a partir do decreto em março, a gente quer acelerar o processo para termos essa agência funcionando, habilitada esse ano, e funcionando já com um plano plurianual de investimentos já para o ano que vem. É uma rodada, gente. É uma rodada assim, histórica muito, muito gigante, uma virada de mesa. Assim. E por isso que eu vou aqui dar ênfase ao convite. É muito importante que a gente faça aí carona solidária, né? Faça um bom uso do veículo aí que está à disposição do próprio comitê. A gente possa lotar a casa, né? O comitê bem representado no momento do ECOB, que a gente vai receber 4 entidades delegatárias que funcionam pelo país pela tarde, né? Na manhã eu falei da mesa onde vai ter o IGAM, Agência Nacional de Águas, e pela tarde a gente vai ter a visita de 4 agências de bacia de excelência que funcionam aí em bacias como São Francisco, como Paraíba do Sul, né? Doce, a bacia do próprio Rio Doce. Então, assim, é fundamental que a gente esteja bem representado em cada comitê. Eu sou representante institucional aqui, sou representante institucional no Santa Maria da Vitória, e cada servidor da AGER que está em comitê está dando o mesmo sinal para vocês, né? É um convite amplo e quanto mais pessoas, melhor representado, melhor a nossa representação territorial e mais bem preparados estaremos para enfrentar essa batalha de habilitar uma entidade que funcione para vários comitês sinergicamente, né? E aí eu quero me colocar à disposição, é o próximo item de pauta aí, o próximo item de pauta não, a próxima pauta de comitê, para a gente não esperar, e aí não é em razão mais do encontro estadual, é outro informe que eu queria passar, e a gente já trabalhar uma proposta de pauta para a Câmara Técnica de Acompanhamento de Plano, que está no nosso plano de trabalho. Eu queria, já no final aqui, o Alex, a gente deixar uma enquete no grupo, porque essa Câmara Técnica de Acompanhamento de Plano vai ser fundamental para que a gente dê os próximos passos depois do ECOB, né? Então, aí eu ratifico que o convite do ECOB, do folder, programação, a gente vai passar daqui a pouquinho no grupo da plenária. Quem tiver interesse, tiver dificuldades aí, levanta a mão lá dentro do grupo e fala com a gente, ou pode me acessar diretamente. A gente está fomentando mesmo a participação. E, Alex, mais uma vez, muito obrigado aí pela abertura aí para a AGER poder fazer esse comunicado a vocês. Estamos juntos. Bem, então, esse último assunto em relação ao ENCOB, né? Ele se relaciona àquela deliberação que é muito... não fosse pelo convencimento da Aparecida, eu não assinaria, não enviaria, e aquela deliberação ela pode ser deliberada aqui agora também, se alguém gostaria de fazer alguma consideração contra a deliberação. Eu enviei já a deliberação para todos no grupo. Eu acredito que ninguém é contrário, porque se fosse já havia se manifestado antes.
mas eu não gosto dessas coisas de atropelo, não sei... essa ansiedade já me basta a minha, né? Mas eu acho que está tudo tranquilo, a deliberação já foi enviada e ninguém se manifestou contrário, o recurso para pagar o deslocamento, né, dos membros na medida do possível e da dotação orçamentária lá. Já comunico que peguei a sua manifestação aqui, Fernando, pelo chat, já anotei. E a manifestação do Ian, eu respondo a você pessoalmente, Ian. E é isso, a gente já parte para o encerramento, para ser bem objetivo, não tomar mais o tempo de todos. Acredito que os assuntos que precisavam ser tratados, todos foram devidamente tratados. E é isso. Desejar um bom dia a todos, que fiquem com Deus. E até a próxima. Valeu, gente. Pode falar, Alex. Desculpe te interromper, meu amigo. Era isso. Eu estava lendo aqui a Vanessa se manifestando aqui, as pessoas no chat. Fica à vontade, Vinícius. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima, então. Até. Abraço, gente. Valeu, gente. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Valeu, tchau. Bom Até a dia. próxima. Até. Reunião produtiva hoje. Valeu. Obrigada, um abraço. Obrigado. Tão ativamente hoje que eu estou no plenário do CNRH também. Aparecida, muito obrigado. Entende que, né, não há ainda equipe competente.